Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 13 de março de 2025, e tá lá o corpo estendido no chão, como foi aquela música dos anos 70. Não é o corpo, na verdade, é o corpo de uma árvore muito simpática que tinha aqui na entrada de casa e que ontem, com aquele vendaval que aconteceu aqui em São Paulo, parece que em outros lugares também, se não me engano, no Rio também teve uma coisa parecida, ela simplesmente deitou, ela quebrou ali na base, na raiz, está ali estendida ao longo da calçada. Ontem à noite eu tinha um compromisso logo depois desse vendaval, dessa tempestade, bastante assustadora até, não é? E eu desci, eu tive um compromisso aqui do lado, 3 quarteirões, é uma das vantagens de você estar num bairro em que, né, você tem coisas acontecendo e que você pode ir a pé sem muita preocupação, não é? Em 3 quarteirões eu acho que vi 6 árvores caídas, uma delas um pouco mais para cima na minha rua, eu tenho até um certo receio que ela caiu atravessada, né? Não sei se ela impediu completamente o tráfego, mas eu vi 6 árvores caídas em cima de carro e tal. É um bairro bastante arborizado e é triste, uma sensação não parece que eu estava num cenário de guerra, né? Parece que a cidade tinha sido atacada. E hoje de manhã eu abri a janela para ver de novo, até tirei uma foto da árvore e publiquei no meu Instagram, né? Publiquei ali, tá a foto, em algum momento a prefeitura vai retirar e a gente vai ter que achar uma outra árvore interessante para substituir ali. Por uma coincidência e uma curiosidade interessante, hoje eu acabei, logo de manhã, tinha ali um vídeo da BBC muito interessante, bacana, divertidinho, um novo apresentador de ciência, né, chamando a nossa atenção. Ele estava no meio de árvores, né, mas ele não queria chamar a atenção para árvores, ele queria chamar a nossa atenção para musgo. Musgo. Eu, como sou não só, infelizmente, muito urbano, né, sem nenhum tipo de currículo de exposição à natureza mais interessante, eu não sei muito bem o que é musgo, o que é líquen, o que é mofo, nunca soube, eu não fiz biológicas, eu fiz exatas e humanas. Então, ok, vamos ver por que o cara está achando graça em musgo. Mas uma coisa que eu não sabia, isso é extremamente interessante, pelo menos para mim é bastante interessante, que a gente tem que agradecer ao musgo, não só porque ele provavelmente deve ajudar a decompor, seja lá o que o musgo faz, né? Mas é porque mais ou menos 400 e tantos milhões de anos atrás, 400 milhões de anos atrás, é muito? É pouco? Bom, depende, o universo tem 13, quase 14 bilhões de anos. Então, 400 milhões de anos não é assim um tempo gigantesco, não é? Vamos pensar uma outra coisa que pode colocar alguma escala, alguma referência nessa história. Há uns 2 milhões de anos, os nossos antepassados já tinham descoberto como pegar pedra, lascar e fazer facas e fazer utensílios. Então, uns 2 milhões de anos, né, que os nossos antepassados já estavam conseguindo manipular. 2 milhões de anos, certo? A agricultura tem o quê? Uns 10, vamos falar nessa escala um pouco maior. Os dinossauros desapareceram há 66 milhões de anos por causa do meteoro. Ok, tá bom, vamos lá, 400 milhões de anos. O que acontece é que antes disso não havia nenhuma planta na Terra. Quando eu digo Terra, não estou dizendo planeta, mas estou falando nos continentes. Né, você tinha algas no mar, você tinha várias criaturas microscópicas, inclusive fazendo fotossíntese, etc., no mar. Mas a Terra exposta, não tinha nada. Então, se você pegar uma máquina do tempo e voltar um pouco antes disso, eu lamento informar, mas a paisagem não é a coisa mais interessante do mundo. Né? Mas, curiosamente, a vida é literalmente curiosa, a vida não para de explorar novas possibilidades, e algumas dessas criaturas aquáticas resolveram se aventurar, né, pela parte seca, primeiro algas, e com a evolução, com a diversificação, surgiu uma nova linha de uma nova estratégia de você se aventurar pela terra seca, que são as briófitas, que são justamente como surgem os musgos. Então, os musgos não foram exatamente a primeira planta a conquistar a terra seca, mas estava ali logo na fila das primeiras criaturas que fazem fotossíntese a se aventurar fora da água.
E aí o resto é consequência, né? Aí dali a evolução vai divergindo essas linhas. Em algum momento você vai ter não só musgos, quero dizer, não só musgos, mas você vai ter outros tipos de planta, e você vai ter árvores, e você vai ter orquídeas. Orquídeas é uma coisa muito recente, uma invenção muito recente da evolução. Mas o musgo, ele é tão, vamos chamar assim, de simples ou básico. Quando eu olho que essa árvore que caiu, ela quebrou ali na raiz, né? A raiz significa que a planta consegue se fixar no solo por estruturas que vão colhendo nutrientes, né, de tudo quanto é canto, nutrientes e água, e isso é bombado por um processo, né, físico-químico pelo tronco, que é distribuído pelas folhas, certo? É uma máquina extraordinária uma árvore caída, né? Ela tem raiz, ela tem um sistema circulatório, certo? Certo. Pois bem, musgo não tem. Musgo, cada célula não tem um sistema de vasos, não tem raízes, não tem nada, né? Cada célula absorve diretamente do ambiente aquilo que ela precisa. Né? Acho que é por isso que ela conseguiu se aventurar ali, porque ela não tinha dado tempo de inventar nada melhor. Né? Mas até hoje é assim, até hoje, porque o musgo tem ele é pequenininho, ele é rasinho porque não tem como você levar nutriente muito além disso, porque ela não tem um sistema de transporte decente. Não é? Mas veja que curioso, né? Uma forma de vida tão básica assim. Você vai falar, bom, que milagre que ela sobreviveu. Não, na verdade, o musgo começou em condições tão inóspitas que ele é uma das formas de vida mais resistentes que você pode imaginar. Se você pegar, ele é capaz de ressecar sem morrer, ele pode ser exposto a 100 graus Celsius sem se degradar, ele pode passar por um frio absolutamente brutal, sei lá, 100 e tantos ou quase 200 graus abaixo de zero, também sem se degradar. Tanto é que você tem musgo onde você menos imagina, do Ártico até a África, entendeu? Então, veja que coisa curiosa, nós temos até hoje aí, né, uma forma de vida que a gente não dá muita bola, exceto se você prestar atenção nos vídeos da BBC, né, um vídeo muito bonitinho, inclusive meio poético, né, bem-humorado, chamando a atenção para algo que a gente, né, não vai dar muito crédito, mas que se não fosse por isso, digamos que esse planeta ia ser bem diferente, se isso não tivesse acontecido. Vale lembrar também que, à medida que essas plantas foram se estendendo sobre a terra seca, elas começam a provocar algum tipo de mudança química no solo, algum tipo de erosão. Ela começa, inclusive, a liberar nutrientes. E esses nutrientes, quando a chuva cai, podem ser, por exemplo, fósforo, podem ser, né, outros minérios, ferro. Quando a chuva cai, né, isso é levado para o oceano e imagina, o oceano normalmente é muito desprovido de nutrientes, convenhamos. Quando vem esses nutrientes da erosão, isso é uma absoluta maravilha, né? Aliás, acho que eu vou resgatar também, eu lembro de ter lido esses dias, um link mostrando que a explosão da vida, que começa alguns bilhões de anos atrás, também a gente deve agradecer ao vulcanismo, porque ao mesmo tempo que surgiram essas criaturinhas aquáticas que eram capazes de pegar a luz do sol e conseguir processar um pouco da luz do sol, uma fração mínima, né? O rendimento é muito pequeno, mas conseguir converter aquilo em crescimento e liberar oxigênio. Lembre-se, não tinha oxigênio solto na atmosfera até a vida liberar oxigênio. A gente acha que o oxigênio é uma condição preliminar para a existência da vida? Não, a vida que liberou o oxigênio para que houvesse mais vida. Né? Então, nessa época que essas criaturinhas estão fazendo isso daí, o que acontece é que vários eventos de vulcanismo, várias erupções, lançaram na atmosfera e também lançaram na Terra vários tipos de substâncias que acabam dando ali uma alavancada, dando uma turbinada. Pode ser mais ferro, pode ser mais nitrogênio, pode ser mais, seja lá o que for, gás carbônico. Não é? Então, é muito difícil separar, né? Veja que é como se não dá para dissociar. Eu só estou tentando aqui evitar a palavra holística, porque toda vez que eu ouço a palavra holística, eu penso em sair correndo, né, porque normalmente é algum tipo de enrolística, mas a gente já vai falar aqui dessa questão holística ou enrolística de um ponto de vista muito interessante, um ponto de vista que tem a ver com a sua energia. E eu estava lendo hoje um artigo da New Scientist, que aliás eu recomendo que quem tiver um pouco, sei lá, um troco disponível aí por mês assine, é uma revista muito boa.
é sobre energia, e não é energia dos cristais, não é energia cósmica, não é energia sei lá do que, da imposição de mãos, não, é a energia que você sente no seu corpo, né? Você acorda de manhã mais disposto ou menos disposto. O que quer dizer mais disposto? O que quer dizer que você não está, ou está, por exemplo, cheio de vitalidade, né? O que quer dizer isso na prática? Né? Será que se você não está muito bem disposto, será que se você comer energia na forma de açúcar ou na forma de gordura, será que isso vai aumentar sua energia e você vai se sentir mais energético? Não, a questão não é bem assim, né? Aliás, eu me lembro de uma pessoa, inclusive com formação em engenharia, uma vez dizendo, não, essa coisa de emagrecer é tudo, ou engordar, é muito simples, é quanta energia entra, quanta energia sai, e o cara estava pensando, né, na gente como se a gente fosse um motor, o que não é exatamente assim, né? A gente não é exatamente, não é porque você aprendeu como funciona, né, um ciclo de um motor a combustão que você acha que você pode fazer uma metáfora eficiente de como que algo tão complexo quanto um corpo vivo funciona. Pois bem, então o que você chama de energia ou de vitalidade não tem necessariamente que ver com a energia dos alimentos. E parece que existe uma síndrome, né, uma síndrome que em inglês é denominada de TATT, TAT para os íntimos. O que quer dizer TAT? Quer dizer tired all the time, quer dizer cansado o dia inteiro, o que me faz lembrar do meu avô já falecido, aliás falaremos não do meu avô, mas também de expectativa de vida, que volta e meia ele acordava dizendo que ele tinha um cansaço interno, isso virou piada familiar, claro, né? Mas o que é esse cansaço interno? Você está vendo? Ele é um precursor do TATT, está vendo? O cara era realmente na vanguarda da medicina moderna. O que quer dizer cansados o tempo todo? É gente que não está se alimentando bem? É gente que está realmente se esforçando demais? Não, a lógica não parece ser tão simples assim. Tem gente que é atleta, que leva uma vida movimentada e que toma todos os suplementos que prometem boosts de energia e que vão naquelas lojas no shopping que vendem whey. Tem um monte de gente com camisa com manga. Como é que chama essa camisa que é para mostrar tatuagem e bíceps avantajados? Eu não sei, deve ter um nome para isso, né? Eu sei que camisa regata nos Estados Unidos é chamada de espancador de esposas, mas deixa para lá. Mas deve ter um nome. Mas veja, da onde vem essa história de cansaço o tempo todo? Pois bem, aí vem a história holística que eu falei para vocês. Na verdade, leiam ali o artigo, vou dar o link, como sempre, está na descrição do episódio, eu vou mandar, está sempre no radinhodepilha.com, tá, também eu sempre envio todos esses links pelo canal que a gente tem no Telegram, o canal que a gente tem no WhatsApp, certo? Certo. É bom para vocês lerem. Porque essa questão do cansado o tempo todo tem duas frentes aí a serem exploradas. Uma delas tem a ver com o estresse, né? O estresse faz com que, quando você se sente numa situação de estresse, isso coloca o seu corpo num estado automático de alerta e de preparação para o pior, e isso faz com que o consumo de energia seja constantemente mais alto, as células estão queimando mais energia, ao mesmo tempo você tira energia de alguns processos, né? Então você se sentir estressado, seja por uma questão de trabalho, seja por uma questão do Trump, seja por uma questão do Mark Zuckerberg, já vamos falar dele também, tanto faz, isso acaba desviando, mudando um pouco as prioridades que o seu organismo tem para lidar com a energia que você dispõe, né? Então o estresse já é um fator de cansaço. Um outro fator possível desse cansaço crônico são inflamações. De repente você está com você não, uma pessoa saudável, né, maravilhosa, né, mas é muita gente, por exemplo, gente obesa ou gente que está com algum problema meio crônico aí, pode estar num estado de inflamação permanente. Isso sinaliza para o corpo que ele tem que fazer alguma coisa a respeito, ele desvia a energia de alguns processos para tentar cuidar dessa inflamação, né? E aí você vai se sentir cansado. Aí também, obviamente, algumas partes da sua anatomia ou do seu funcionamento vão ficar desfalcadas, né? Por exemplo, você vai ficar com cabelo branco, a energia tem que sair de algum lugar, não é infinita. Então eu mencionei aqui a questão de inflamação, né, que aí depois a gente pode ver com o que isso tem a ver, que práticas que podem eventualmente melhorar isso.
Mas também a terceira frente a ser explorada aqui é uma alimentação. É a alimentação. Aliás, eu vou fazer aqui uma outra camiseta, ou seja lá o que for, um adesivo, né? Porque o radinho, além de ter aquele lema faça menos merda, que é o resumo da nossa filosofia, né? Ele, na verdade, o radinho não tem o segredo da vida longa. No radinho conta os segredos da vida curta, né? Porque, na verdade, o segredo da vida longa, ninguém tem o segredo disso, tudo tem limite, mas a gente sabe muito bem o que torna a nossa vida muito mais curta. E a gente já enumerou aqui. Então, tá vendo? A alimentação, né, que é um dos segredos da vida curta, parece ter uma influência nesse cansaço permanente, nesse cansaço contínuo. Por quê? Porque, se você está comendo, e aí isso me faz lembrar de uma coisa de infância, eu acho que eu estava no primário, e um coleguinha ali, eu morava no centro da cidade ali, e um coleguinha ali da Caetano de Campos, que era uma escola pública ali no centro, eu já esqueci o nome dele, José Eduardo, não me lembro, ou Carlos Eduardo, não me lembro bem. Ele foi o garoto propaganda da Nescau, então ele aparecia correndo de lá para cá, porque afinal Nescau dava energia para o seu filho. Não é? O que só pode parecer interessante para quem não está num avião torcendo para a criança da frente ficar quieta e dormir. Não é? Mas então eu me lembro disso, quanto tempo faz isso, meu Deus do céu? 50 anos? Por aí. Não é? Mas energia, você está consumindo suplementos que te dão mais energia, você está consumindo não sei o que, carboidratos e... Pois bem, acontece que a energia no seu corpo não é nada metafísico, não é nada que tem a ver com o chi que circula por canais invisíveis, não. Energia, cara, tem mitocôndria no seu corpo que a gente conhece muito bem, a gente fala toda hora, a gente já sabe inclusive que cada célula sua, na verdade, é um condomínio, né? Porque tem lá o DNA do seu pai e da sua mãe e tem um monte de mitocôndrias que são praticamente, sei lá, são residentes, né? Porque há alguns milhões de anos atrás, bilhões de anos atrás, quanto tempo? Aliás, eu preciso perguntar para o ChatGPT, quando que aconteceu, né? Esse encontro maravilhoso? Quando que uma bactéria e uma arqueia, uma entrou dentro da outra e aí, pronto, o resto é história. Mas voltando aqui, e sem me aprofundar um pouco na evolução das mitocôndrias, as mitocôndrias estão dentro da sua célula, elas têm um DNA próprio, elas são praticamente ali hospedeiras, né? Elas são responsáveis pela produção da energia que você tem disponível, certo? Mas isso tem um processo químico, que não é um processo químico que você consegue acelerar muito, ela tem, né, todas as peculiaridades ali das reações químicas, você não consegue turbinar isso demais, mas você pode certamente atrapalhar. E o que eles estão colocando aqui é que quando a gente, né, na esperança, eu preciso de uma dose extra de energia, você vai lá e come uma barra de chocolate, é energia demais. E o que acontece é que as mitocôndrias que estavam felizes produzindo ali ATP para você se sentir um cara bem disposto, fazer tudo o que você faz, de uma hora para outra a prioridade muda porque entrou uma quantidade colossal de energia que você não vai conseguir armazenar como açúcar, a gente não armazena açúcar, não, né? Ela vai ter que desviar a energia dela para transformar açúcar em banha, né? Para acumular isso de alguma maneira, para processar essa overdose. Então veja, o excesso de calorias, o consumo brusco de calorias, seja na forma de álcool, seja na forma de sei lá o que, chocolate tanto faz, seja na forma mesmo de gordura, né, para tudo porque a prioridade mudou. A prioridade agora é dar conta disso porque eu não tenho onde enfiar. Entenda, o seu corpo não tem onde enfiar a energia extra que você coloca sem dar um tapa nisso. E no que ele vai dar um tapa nisso, você fica letárgico porque a energia que você tem disponível, e não é, de novo, não é uma energia metafísica que vem do alinhamento de planetas, não, energia ATP mesmo, né? Ela é desviada para processos metabólicos. Então, isso é muito interessante, eu vou dar um link aqui para o artigo, quer dizer, tem várias dicas, a primeira delas é uma dieta mais moderada, né? De novo, faça menos merda, não é? É você praticar, obviamente, exercícios,
não é? Que também o bom de você praticar exercícios, mesmo que sejam exercícios curtos, tal, é que isso força o corpo a renovar as mitocôndrias, porque ele percebe, nossa, eu preciso fazer exercício, eu vou dar um tapa, vou ficar livre das mitocôndrias que já estão meio gastas, vamos mandar fazer umas mitocôndrias novinhas aqui. A segunda questão, que é muito interessante, que aí sim tem um pouco a ver com essa coisa holística ou enrolística, é que, veja, o seu corpo está intimamente ligado a o que o seu cérebro prevê. Veja bem, a gente sempre lembra aqui no radinho que a nossa consciência ela não está no momento presente, não tem como, né? O cérebro demora muito para processar as informações, você está sempre atrasadinho. Entendeu? Você está sempre atrasadinho. O que você nota como sendo presente à sua volta é a melhor tentativa que o cérebro tem de previsão. Né? Ele está prevendo o que está acontecendo à sua volta, às vezes ele erra, por isso que tem embolada nas costas, soco no nariz, ilusão de ótica, mas no geral você está vivendo numa projeção que o corpo está fazendo, né, de como deveria estar o momento presente, porque ele não consegue viver no momento presente porque ele precisa processar as informações e isso demora. Só a informação visual demora quase 1/10 de segundo. Né? Mas, em suma, o cérebro é um mecanismo preditivo, né? Ele está sempre prevendo. E o cérebro não está isolado no vácuo, não é uma CPU, não é nada disso, ele faz parte do seu corpo, ele conversa com o seu microbioma através do nervo vago, ele depende de todos os hormônios e todas as sensações que você está sentindo, mas quando o cérebro prevê ou ele fica preso na ideia de que pronto, vai acontecer alguma coisa, ele sinaliza para o organismo ficar em estado de extremo alerta, para eventualmente sair correndo ou, né, acertar o nariz de alguém que estiver distraído. Pois bem, então uma boa parte, né, do nosso estado interior ele tem a ver com aquilo que o seu cérebro está prevendo. Se ele acha que vai acontecer alguma coisa ruim ou que você está passando por alguma coisa especialmente ruim, ele sinaliza para o seu organismo e as prioridades mudam. Para de sustentar os cabelos, deixa ele ficar branco, não faz mal. Para de fazer tal coisa. Agora o que você tem que ficar muito atento é, sei lá, como é que você sai correndo. Né? E o que acontece é que isso funcionava quando o nosso modo de vida não era, digamos assim, cronicamente estressante, né? Você tinha de vez em quando alguma situação, um leão, um guepardo, uma hiena, seja lá o que for, uma tribo vizinha, né? Mas de resto você não precisava ficar o tempo inteiro em estado de super alerta, né? Até você inventar corporação, plano de carreira, né? Grupos de WhatsApp, o Lula que resolveu virar faraó, mas virou uma múmia antes de virar faraó, o Trump que resolveu virar um novo César. Pois bem, então essas coisas da vida moderna, na verdade, são o segredo da vida mais curta. E aí uma das dicas ali do New Scientist, que eu realmente recomendo, estou passando aqui para amigos que são mais preocupados com a saúde, o link e tal, você, de alguma maneira, também aprender a condicionar o seu cérebro. Pode ser meditação, por exemplo. Pode ser oração, né? Tem gente que reza e isso, de alguma maneira, traz algum tipo de paz. Né? E, de novo, não está trazendo um tipo de paz porque você está em contato com alguma energia cósmica que, de alguma maneira, se preocupa com o que você fez na véspera ou na vida. Não, não, não. É que simplesmente você está convencendo o seu cérebro, né, que alguém cuida de você, que você faz parte de alguma coisa maior. Você está, de alguma maneira, reprogramando, né, a sua percepção do presente e do futuro. Então, isso ajuda a você sair de alguns ciclos que podem estar simplesmente turbinando demais a máquina. Eu achei essa história bastante interessante, né, sobretudo porque chama a atenção não para, de novo, fatores holísticos, enrolísticos ou místicos. Não, não, não. É simplesmente essa que a gente esqueceu completamente, que não dá para separar mente do corpo, que não dá para separar sei lá o que da matéria, que é só matéria, afinal. Não dá para separar nada. Você não é o seu cérebro, você não é... Não, você é um corpo inteiro. E esse corpo inteiro está conversando o tempo todo e é melhor você começar a conversar melhor com o próprio corpo, não esquecer que ele existe. Né, ficar achando que você é só duas câmeras né, e dois microfones, né, você é um corpo e esse corpo tem lá o seu modo de funcionamento e isso é importante para que a gente, na verdade, não se auto-sabote.
Eu tinha falado aqui rapidamente de Césares, mas que bom que eu não vi. Algumas coisas eu fico muito feliz de não ter visto. Parece que há algum tempo o Mark Zuckerberg, que obviamente surtou, né, está num surto megalomaníaco faz algum tempo, né, era aquele cara que quando estava na faculdade não pegava ninguém e criou o Facebook só para ver se ele tinha alguma chance de pegar alguma moça incauta. Né? Então agora ele descobriu que quem não tem amigos tem puxa-sacos, então vamos ter puxa-sacos, e num evento corporativo ele apareceu com sei lá, um moletom, ou seja, o que for, com uma frase em latim, que na verdade, é uma paródia, uma reapropriação de uma expressão de uma frase latina, que é aut Caesar, aut nihil, ou César ou nada. Provavelmente uma camiseta que o Júlio César fez quando ele atravessou o Rubicão, né? O cara devia ter um bom senso de marketing. A gente percebe que esses caras com megalomania, eles todos se inspiram nos mesmos canalhas, né? Nos mesmos... gente que não fez terapia, né? Alexandre, Júlio César, né? Ninguém se inspira em gente boazinha. Mas voltando, então o nosso amigo Mark Zuckerberg cometeu esse atentado, né, esse atentado ao bom gosto e à saúde mental. Imagina você estar numa empresa que o dono da empresa está lá, ou Zuck ou nada, ele se autodenomina Zuck, né, ou Mark Zuckerberg ou nada. Desculpa, eu estou achando nada cada vez mais interessante. Pois bem, felizmente eu não, senão aí sim eu ia estar estressado, aí assim está com síndrome de cansaço crônico, né, mas o que acontece é que no South by Southwest, a CEO daquela plataforma Blue Sky é uma alternativa muito interessante ao Twitter. Eu estou lá, eu vou dar o link de novo para o meu Blue Sky aqui, sou bastante ativo no Blue Sky. O Blue Sky é uma plataforma aberta, ela não é uma plataforma fechada, né? Então a CEO da Blue Sky, ela foi com uma camiseta que dizia o seguinte, em latim, usando inclusive a mesma tipologia latina, né, a mesma fonte, dizendo assim, por um mundo sem Césares. Eu voto nessa moça. Eu não conhecia essa moça, né, mas a partir desse momento se isso está no South by Southwest, né, por um mundo sem Césares, eu fico extremamente feliz. Né? Eu fico muito feliz porque vocês sabem o quanto eu tenho, sei lá, atormentado o ChatGPT com essa minha completa, com esse meu desconforto crônico, né, com relação a esses personagens que querem ser o centro do mundo, que querem mandar né, no mundo todo e o tempo todo, e as pessoas parecem que gostam, e como é que a gente se vacina contra isso. Então eu fico muito feliz que alguém tenha levantado essa bandeira, mesmo que seja numa camiseta. Então a segunda camiseta do Radinho não vai ser... não só vai ser 2 edições, Faça Menos Merda e Por um Mundo com Menos, sem Césares, né? Sem Césares. Eu talvez devesse ter invertido um pouco a ordem aqui das histórias, e talvez terminado com isso, mas eu estava quase pensando em encerrar, mas eu me lembrei de algo que eu aprendi ontem, né, mas que acho que eu quero registrar, senão eu vou esquecer e deixa para lá. Mas acho que a história é muito interessante. Eu acho, já que a gente está falando de Césares, por um mundo sem Césares, eu acho que vale a pena a gente resgatar essa história. O The Rest is History, assim como você tem o Radinho, tem os super raríssimos, que hoje são 12, parece um número de apóstolos, isso me deixa um pouco perturbado, mas que contribuem todo mês voluntariamente, né, pelo Radinho, com o Radinho. O The Rest is History, ele tem uma estrutura que é um pouquinho mais capitalista, vamos dizer assim. Você pode pagar X a mais e você vai fazer parte do clube, e o clube permite que você tenha acesso aos episódios antes, alguns episódios são exclusivos, você tem uma plataforma Discord. Eu nunca quis fazer nada exclusivo no Radinho, desculpa, é uma questão de princípios, não é? Mas eu faço parte do clube do The Rest is History, e uma dos privilégios que você tem é participar ou receber alguns episódios extras, e ontem eu vi um episódio extra muito interessante, em que o Dominic Sandbrook, que é um dos historiadores, ele recebe um outro historiador que acabou de lançar um livro sobre, digamos assim, a cumplicidade, né, de várias camadas sociais com o nazismo. Não é? Eu não sei como é que você pensa no nazismo, como você pensa no fascismo, se de repente apareceu alguém e hipnotizou todo mundo, Nossa Senhora, ou então fomos todos dominados, mas agora que a gente está vendo o que um Trump está fazendo, o que ele conseguiu fazer, o que ele vai fazer, o que a gente está vendo um Bolsonaro, a gente está vendo, sei lá, tanta gente louca, um Milei, né, aparecendo por aí, é bom a gente resgatar algumas lições históricas. E uma questão muito interessante aqui
é que a Alemanha tinha rei. Simples assim, tinha o rei, tinha um Kaiser. Na verdade, olha ali, Césares. Kaiser vem de César, né? César, Júlio César, deu origem ao nome César, Kaiser, ou Czar na Inglaterra. Na Inglaterra, na Rússia. Né? Mas então você tinha um Kaiser na Alemanha. Quando acaba a Primeira Guerra, não tem mais Kaiser nenhum. Né? Aí você vem a República de Weimar. Aí, bom, a história é uma república. Dali para frente, a Alemanha é uma república, depois do fim da Primeira Guerra. Tá? Mas a questão é, mas o que aconteceu com a família real? Eles não decapitaram o Kaiser, não decapitaram ninguém, né? Não botaram ninguém na guilhotina. O que aconteceu com a família real? Pois bem... Em primeiro lugar, eles não desapareceram, né? A família real, o rei foi lá para a Holanda, arrumou lá um paláciozinho e ficou brincando de rei. Não estou brincando, ele ficou realmente brincando de rei, né? Cercado de puxa-sacos ali, mais ou menos como Mark Zuckerberg, né? Achando que ele era rei de alguma coisa e sonhando em voltar. Né? E o rei, como acontece muitas vezes, tem filhos, né? E o princípio mais estúpido da monarquia é que se um rei, sei lá, vamos imaginar que o rei tem até algum atributo maravilhoso, mas os filhos não necessariamente têm. A genética funciona até a página 3. Então o rei tinha vários filhos e tinha lá um príncipe, que eu já esqueci o nome dele, que era lindo, maravilhoso, playboy, né? Ele andava vestido com uniformes militares, saía com mulheres, carros em alta velocidade, o cara era um playboyzão. Né? Mas o que acontece é que na década de 20, esses caras, bom, então, o cara está lá vivendo a vida de príncipe, o rei está brincando de rei, até aí tudo bem, não é? Mas ainda havia monarquistas, tinha gente que falava, onde já se viu, esse negócio de república é uma confusão, democracia é o caos, é o que a gente está vendo agora. A democracia é o caos, a gente precisa de alguém forte, então tinha monarquistas, né, querendo que o rei voltasse, que o príncipe assumisse, seja lá o que for. Não é? Ainda mais que quando você tem uma monarquia, você tem um monte de gente imaginando que se um morrer, o rei sou eu sou o príncipe, você casa com o conde, aquela confusão toda. Pois bem, o que acontece é que num certo momento aparece um tipo muito esquisito, começa a se sobressair, era um tipo com cabelo horrível, com bigode ridículo, com as roupas erradas, e esse tipo era o Adolf Hitler. Assim que ele surge, imagina, a aristocracia alemã, os monarquistas acham o cara ridículo. Quem é esse cara? Nem alemão ele é um austríaco, ele é um pé rapado, ele é feio, ele é baixinho, né, ele é esquisito, né, ele não é casado, não tem, da onde saiu esse cara? Ninguém leva esse cara muito a sério. A hora que ele começa a galgar o poder, o que acontece é que, veja só, o príncipe começa a achar, opa, eu acho que eu posso aproveitar esse cara aí, esse cara meio esquisito, esse pé rapado, esse pé de chinelo, meio sei lá, meio excêntrico, eu acho que eu posso pegar carona nesse cara. Por quê? Porque na Itália, o Mussolini, que inventou o fascismo, né, ele não se livrou do rei. Então você tinha um rei no fascismo. Então é possível você ter uma monarquia com um desses personagens caricatos, então é isso, vou apoiar esse cara. Então veja que coisa insana, o Hitler entra pela porta dos fundos, ninguém leva o cara a sério, ele é mais ou menos como o Bolsonaro, uma figura caricata, tosca, né, que ninguém convidaria para a festa de debutante de ninguém, não é? E aí o que acontece é a monarquia vê nesse cara, olha, então eu vou, mais ou menos como na Itália, eu vou pegar carona nesse cara e eu vou apoiar esse cara e eu vou conseguir voltar. Bom, o resto é história, não vou me aprofundar aqui nas idas e vindas, mas a gente sabe o que acontece. Né, a hora os nazistas começam a pôr as manguinhas de fora, né, quando os aristocratas percebem, quando os monarquistas percebem, é tarde demais, né, o cara já está completamente fora de controle, não é? Mas enquanto isso é lógico, o rei continua na Holanda brincando de rei, o príncipe continua achando que ele vai voltar, obviamente não acontece nada disso, mas o que eu achei mais interessante aqui foi entender como isso já aconteceu e como está acontecendo de novo. Né, como podem surgir figuras com cartas completamente fora do baralho, né, que em circunstâncias normais ninguém levaria a sério, né, as forças mais arcaicas e anacrônicas vão achar que vão pegar uma carona com esse cara, quando eles percebem, eles acabam levando um tombo, acabam levando um chapéu, acabam sendo traídos explicitamente, e o que a gente tem é alguém que só acredita na força, e inclusive alguém ressentido, né, alguém ressentido com a sofisticação, alguém ressentido com o intelectualismo, alguém ressentido com a questão cosmopolita, né? E veja como isso parece que se repete.
Raríssimas, raríssimos e raríssimos. Bom, ficou meio desconjuntado aqui o nosso episódio. Eu espero que a prefeitura retire essa árvore. É doloroso ver isso e que a gente consiga repor em breve. Mas aqui pelo menos fica esse registro, né, do quanto é legal a gente ter uma cidade arborizada em que você pode caminhar, você pode fazer coisas a pé, não é? E o quanto isso faz bem, né? Doeu ver uma árvore caída, né? Doeu você perceber que de repente o ambiente em que você circula empobreceu, porque eu ia falar holístico, mas de novo alguém vai pensar aqui em cristais de quartzo e sal do Himalaia. Deixa para lá. O importante, na verdade, é que a gente faça menos merda e que a gente evite os segredos da vida curta. Raríssimas, raríssimos e raríssimos. Muito obrigado pela atenção e pelo carinho e pelos 12 super raríssimos que apoiam o Radinho. Um grande abraço e até amanhã.